Olá, pessoal. Fala Pública Podcast está nesse dia aqui especial, nessa mesa tão abrilhantada pelo Dr. José Estevão. Ele é simplesmente um advogado que está há 20 anos tratando de um assunto muito interessante, né, doutor Estevão? Que eu acredito ser de grande valia para os nossos espectadores e principalmente para quem tem interesse na palavra e na expressão, né, liberdade de expressão. Doutor Estevão, faça as honras, fala para mim. Boa tarde, Flávia. Quero agradecer esse convite. Realmente, assim, estou muito lisonjeado por isso. Agradecer também ao Pietro. Acho que esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto que está sempre em pauta. É um assunto que ele ganhou bastante força lá no Covid-19, né, com a obrigatoriedade do distanciamento social, onde as redes sociais e o meio digital começou a ser cada vez mais utilizado. Então, assim, a liberdade de expressão ela já é um instituto que vem lá desde 1988, né, da nossa Constituição Federal, mas com essa obrigatoriedade do distanciamento social com a pandemia, acho que ficou muito em voga essa discussão dos limites da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, principalmente nos meios digitais. Eu ia perguntar, doutor Estevão, já o senhor abrilhantando esse pequeno início aqui do nosso podcast, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa liberdade de expressão, para as pessoas poderem entender melhor, porque é o seguinte, a gente conhece a liberdade de expressão no artigo 5º da Constituição Federal, como o senhor acabou de mencionar, mas e para o povo, para o público em si, o que é liberdade de expressão, essa polarização que a gente encontra de um lado para o outro, dizendo-se, aqui é rede social, aqui é desinformação, qual é o viés, qual é a pauta que a gente pode partir disso daí para tratar da liberdade de expressão? Flávio, a liberdade de expressão e manifestação de pensamento, ela é de fato assim, o direito fundamental que você tem de se manifestar livremente, através de palavras, gestos, imagem, de forma artística, jornalística. Então você expressar uma opinião, seja ela favorável a um determinado assunto, seja ela contrária a um determinado assunto. A manifestação de pensamento, ela também se expressa de forma artística, cultural, editorial, através da música. Então, o conceito de liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, ele é bastante amplo. É a forma que a gente tem de se comunicar, de expandir pensamentos durante a existência, né, do mundo desde a sua criação. Aí, doutor Estevão, eu parto para o princípio seguinte, o senhor é um especialista, né, nessa questão do direito do entretenimento, o seu escritório é um escritório que detém artistas de grande potência no nosso mercado aí, da música, não só da música, como os demais. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontra na proposição de ações no seu escritório em face da imagem desses artistas? Qual é a maior dificuldade? É encontrar quem disse ou difamou o seu cliente ou realmente fazê-lo entender que aquilo que ele falou do seu cliente não é devido na rede social? Qual é a sua maior dificuldade? São várias questões hoje que acontecem de forma prática, né? Tanto na defesa da liberdade de expressão, quanto na defesa do limite da liberdade de expressão. As redes sociais, eu quando assumi a Comissão de Liberdade de Expressão da ANACRIM, isso por 3 mandatos, se discutia muito dizendo que a internet era uma terra sem lei. Né? E eu sempre disse que não, a internet e as leis são aplicadas nos meios digitais, na internet, nas redes sociais. Porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto, é um direito relativo. Da mesma forma que a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento sem censura, ela também garante ali outros direitos fundamentais que não podem ser violados, né? Que são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Então, na defesa dos interesses de pessoas públicas, não só de artistas musicais, mas de influenciadores, de empresários,
jogadores de futebol, de todo o casting que a gente tem ali, de fato é um gerenciamento de risco. Existem pessoas que manifestam pensamentos de forma agressiva e odiosa contra, em face desse artista ou dessa artista, e que a gente analisa e toma as medidas judiciais cabíveis para dar uma pausa, parar essa escalada de agressão e de ódio, e muitas das vezes retirar do ar postagens, vídeos, e até mesmo encerrar com contas de redes sociais. Doutor... Mas essas agressões, elas não vêm só pelas redes sociais. Elas vêm também por e-mail, por WhatsApp, por todo meio digital. A minha pergunta era justamente essa. Existe uma grande confusão na sociedade quando você fala assim, liberdade de expressão não é expressão de ódio. É sim, não é? O senhor acabou de mostrar aí que certas situações não são consideradas liberdade de expressão. São manifestações puras de ódio em face daquela pessoa, daquela personalidade que está ali trabalhando, lutando pelo seu... enfim, pelo seu dia a dia e que sofre esse linchamento social, né? E aí eu queria perguntar para o senhor, doutor Estevão, qual é a primeira medida que uma pessoa, pública ou não, pode tomar quando ela se sente violada na sua honra? Quando o senhor vê que aquilo dali, eu acho que isso não é liberdade de expressão, acho que ele está passando um pouquinho do limite. O que eu tenho que fazer primeiro? Porque os limites da liberdade de expressão, a honra não é o único limite da liberdade de expressão. Uhum. A intimidade, a vida privada, a imagem é o limite da liberdade de expressão. Outros crimes também são os limites da liberdade de expressão. Perfeito. Manifestação do pensamento. Então, você se passar por uma outra pessoa não é liberdade de expressão nem manifestação de pensamento. Você falsificar um documento, dar publicidade a essa falsificação, não é liberdade de expressão nem manifestação de pensamento. Você se passar por um perfil, um grande perfil influenciador, né, de entretenimento, vendendo um produto falso, que muito acontece, e isso muito ligado à relação de consumo, isso não é liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Isso é um cometimento claro do crime de estelionato, obter para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita para si ou para outrem. Então, assim, os limites da liberdade de expressão são vários. Você ficar mandando mensagem a todo tempo para uma pessoa, eu quero falar com você, eu quero tirar uma foto com você, eu quero te ver agora, eu sou seu fã, eu te amo, eu quero namorar com você. Aquele stalking. O stalking. Uhum. Então pode ser caracterizado em tese, diversos crimes podem ser tipificados na desculpa de se estar utilizando a manifestação do pensamento de forma ampla. Esse combate ele precisa ser estratégico. Muitas das vezes esse combate é por uma notificação ao próprio perfil, mas aí ele precisa ser estratégico, porque nem sempre aquele perfil é um perfil verdadeiro. Pois pode ser um perfil falso. E aí você precisa levar essa comunicação desse suposto crime à autoridade policial competente, à delegacia especializada de crimes virtuais, porque ali ele consegue, essa delegacia possui ferramentas imediatas de congelamento daquele IP para que, posteriormente, se consiga chegar até a pessoa. Então, ninguém está escondido através de um perfil falso ou através de um WhatsApp falso, através de um telefone falso, através de um fake. Um crime hoje que acontece muito são pessoas se utilizando supostamente ser um advogado para solicitar a vantagem, dizendo, olha, eu tenho um mandado de pagamento, então você deposita para mim agora. Eu mesmo fui. O senhor foi vítima? Já fui vítima. Eu fiz diversos registros já na delegacia competente. Vários clientes meus me alertaram,
E eu tive que me pronunciar nas redes sociais, tive que dizer, e falo aqui, qualquer solicitação de valor vai direto para a conta do meu escritório. A gente não solicita valor para expedição de mandado de pagamento. Toda a minha relação toda a relação com todos os meus clientes direta. E empresários é uma relação direta. Perfeito. Eles têm o meu telefone ali, eles têm meu número. Então, a primeira providência, nesse caso, você precisa identificar qual foi o tipo de... Eu acho que a primeira providência, Flávio, desculpa te cortar. Não, imagina. A primeira providência é, de fato, levar a autoridade policial. E tornar... E assim que levar a autoridade policial, né? Porque você precisa antes levar a autoridade policial. E logo depois, você dá publicidade. Porque senão o rato, ele se esconde. Né? O rato está atrás do queijo ali. Então, eu ia te perguntar. Então, a primeira situação seria identificar onde é que estava aquilo ali. Olha, aqui estava no Instagram, aqui estava no Facebook, aqui estava numa rede social X, e aí é pegar aquilo dali e levar na autoridade policial, né? E tratar daquilo dali da melhor forma possível para não prejudicar a imagem da pessoa, né? E aí vem o direito da imagem. Como é que você fica diante da sociedade sabendo que tem alguém se passando por ti? Sim. É um grave problema isso. E hoje eu queria perguntar para o senhor como é que as pessoas conseguem arrumar tempo, né? E a criatividade de se passarem pela gente como advogado primeiro, né? Cobrando dinheiro antecipado para mandado de pagamento, para expedição de mandado de pagamento, e segundo, para criarem perfis, para tratarem com os clientes honorários que a gente nem sequer contratou. E aí eu pergunto para o senhor, e como é que a gente faz como vítima disso, para se garantir? Vai à rede social, se pronuncia, registro de ocorrência, e o que mais a gente pode fazer? Existe uma questão estratégica para pegar ali a pessoa que está cometendo. Né? Mas, após realizada a estratégia de comunicação, nesse caso específico, né, de pessoas se passando por advogados, se pronunciar nas redes sociais, mandar um comunicado, falar com o cliente, né? Porque o cliente ele chega até você ao momento, porque ele tem o seu telefone. Sim. Então, ele, se ele estiver bastante antenado, ele percebe que a comunicação está sendo feita por um telefone desconhecido, falso. E todos acho que a grande questão do escritório de advocacia, principalmente hoje, e dos advogados, é investir cada vez mais na comunicação com o cliente, né, nos canais de comunicação. Agora, é um problema. Às vezes a gente é cobrado de algum tipo de comunicação, mas a gente precisa ter um canal específico. A gente não pode distribuir essa comunicação para diversos players ou advogados dentro do seu próprio escritório. Tem que ser uma comunicação através de meios seguros, de e-mail e um WhatsApp. Tem até informações que não podem circular. Agora, esses criminosos, eles se utilizam ali das informações privilegiadas. Públicas. Não, na verdade, não são nem privilegiadas, porque elas são públicas. As informações, elas não são privilegiadas da relação entre advogado e cliente. À medida de que o processo ele é protocolado nos tribunais e a lei não dar o direito, né, do segredo de justiça, as informações são públicas, eles se utilizam dessas informações. Eles não estão... ninguém entrou dentro do seu escritório e puxou as informações. Não, a pessoa entrou dentro do tribunal e puxou as informações. É a mesma coisa quando você tem uma discussão no tribunal da internet. A pessoa entra... O meio de comunicação entra no processo, interpreta aquilo e joga a informação para o tribunal da internet. E ali se discute, às vezes se falam coisas que estão acontecendo que não estão acontecendo no processo. Então, Flávia, não é privilegiada. A informação não é privilegiada. Se utilizam de informações públicas no próprio Tribunal de Justiça. Seja do Rio de Janeiro, de São Paulo... Bahia, de onde for. Eu te perguntei, doutor Estevão, de informações privilegiadas, que muitos clientes falam assim, poxa,
Mas como é que ele teve acesso? Realmente eu tinha esse dinheiro para receber e etc. O senhor acabou de explicar, são informações que ficam detalhadas de forma pública dentro dos tribunais. Doutor Estevão, uma pergunta que fica muito no ar, assim, a gente sai de um problema que é a rede social, né, e começa um outro problema que é o processo, né, a reparação do dano em relação àquela ofensa, àquela situação que foi colocada em face do seu cliente. Como é que o cliente deve proceder? O senhor tem um escritório com grandes clientes, são figuras muito assim, conhecidas, e como é que a gente tem que proceder na primeira forma? Vamos supor que eu seja sua cliente, né, uma artista, e como é que eu devo proceder para começar o processo? Eu me senti, como o senhor disse sempre, durante esse nosso episódio aqui, quem é o limite é o cliente. Eu me senti ofendida. Eu sou uma artista, sou famosa, e aqui eu achei que a pessoa me ofendeu. Como é que eu faço? Flávia, a minha postura, desde do começo, do início da minha advocacia, eu sempre fui conhecido por ser um profissional inegociável. Eu não negocio o direito do cliente. Uhum. O cliente que tem o seu direito violado, eu não vou lá negociar a violação. Eu tomo as providências que estão legais, que estão ao alcance, de forma estratégica, porque precisa ter uma estratégia. Sim. O direito, ele é 90% estratégia. Uhum. Porque você pode, à medida que a violação aconteceu, ela se propaga muito rápido quando se trata de uma pessoa pública. E muitas das vezes aquela pessoa que viola aquele direito, o que ela quer? Ela quer like, ela quer viralizar na internet. Quer engajar. Quer engajar. Então, você precisa ter uma estratégia montada. Então, eu utilizo de ferramentas técnicas, traço uma estratégia de forma rápida e aí entro com a minha ação, seja ela de forma administrativa, junto à autoridade policial ou diretamente Aos tribunais. Jurídica, aos tribunais. Mas eu traço uma estratégia a cada caso. Eu traço uma estratégia sempre defendendo, analisando e defendendo a imagem do talento. É um gerenciamento de crise. Você não gerencia uma crise, muitas das vezes, sozinho. Você gerencia também com a sua própria assessoria jurídica. Uhum. A sua assessoria de imprensa, desculpa. Né? Você passa aquela informação ali. Eu tenho uma assessoria de imprensa. A minha assessoria de imprensa, muitas das vezes, a gente discute se, nesse caso, já cabe uma nota pública, né, quando se trata de um processo. Muitas das vezes as ofensas vêm através de um processo, deturpando aquilo que está sendo julgado ou discutido no tribunal. Às vezes a pessoa não tem direito, é uma aventura jurídica, ela entra com uma ação na justiça contra uma pessoa pública e leva para o julgamento no tribunal da internet. Você precisa de uma estratégia. E aí, nessa estratégia, dentro de todas aquelas armas que eu tenho, e junto também com a minha assessoria de imprensa, eu traço qual vai ser a minha primeira ação. Perfeito. Se a minha ação vai ser administrativa, se vai ser uma notificação, se vai ser uma tutela antecipada antecedente, se vai ser uma tutela antecipada e uma obrigação de fazer, se vai ser uma ação indenizatória, porque tudo isso tem velocidade. Os clientes querem para ontem o resultado. Não, e a advocacia, apesar de ser uma obrigação de meio, continua jogando, continua como player quem traz mais resultados. Sim, e positivos, né? E positivos. Claro. Então, essa estratégia é muito importante. Eu falo sempre, né? Qual é a estatística de resultados que você apresenta? Uhum. Né? Quantas crises você já gerenciou para aquele artista? Né? Um artista, às vezes, que estava em cima, caiu e o corpo jurídico avançou de forma corajosa, junto com a assessoria de imprensa, e garantiu a reposição da imagem, mas com muitos atos judiciais, ou com muitos atos administrativos, ou com diversas ações
junto às autoridades. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o que importa é a estratégia. Assim, o que o nosso escritório hoje ele preza muito é a estratégia. É como a gente formula aquela estratégia, qual a medida. O advogado fulano de tal falou que pode ser feito assim. Ok, estratégia é dele, mas a minha estratégia eu vou montar. E graças a ela, o senhor tem os seus clientes que são bem conhecidos, né? Quem quiser, por favor, procure as redes sociais do Dr. José Estevão, que a gente sabe que ele tem clientes muito famosos e que eu tenho certeza que o senhor trouxe muitos resultados também positivos para eles, né? E aí, eu ia, na continuidade desse nosso episódio aqui, doutor Estevão, eu queria convidar a doutora Marisa Gáudio para poder fazer parte dessa mesa, para a gente falar também sobre um pouquinho de liberdade de expressão e outros assuntos pertinentes. Pessoal, doutora Marisa Gáudio entrando para contribuir nessa nossa fala de hoje no podcast Fala Pública. Então, doutora Marisa Gáudio, é um prazer sempre poder ter um podcast com duas personalidades tão importantes, né? Você já esteve aqui no nosso estúdio gravando episódios fantásticos e hoje eu tenho o prazer de ter o doutor Estevão ao seu lado, que para mim aqui a gente já representa a grande nata da sociedade advocatícia, né? Eu queria perguntar, doutora Gáudio, como é que fica essa questão da liberdade de expressão na questão do gênero? Porque a gente sabe que isso é um detalhe muito importante hoje em dia para quem tem escritórios grandes e grandes clientes que sofrem essa perseguição na internet. Como é que é isso? Fala pra gente. Flávia, primeiro é sempre um prazer voltar aqui, né, para falar com você e com quem nos ouve, né, nos assiste. Tá ao lado do meu colega José Estevão, que é já um amigo de longa data, né? Que legal. A gente se conhece há muitos anos, né? Antes de sermos advogados, né? E assim, você já me conhece há muitos anos no trabalho na OAB, né? Então, assim, são quase 20 anos na pauta de gênero, né? Uhum. Então, eu vim aplicando isso na OAB e no meu escritório, na minha vida profissional, né? Defendendo mulheres, fazendo uma advocacia com perspectiva de gênero. E, ao longo do tempo, isso foi tomando uma importância maior para a sociedade, né? Porque as questões de gênero, elas implicam em ter um olhar de mais diversidade para as coisas. Você pode trazer assuntos como raça, orientação sexual, deficiência, são outros assuntos que, assim, a diversidade, ela passou a ter... Não é que mais importância, porque para as pessoas, né, que vivenciam, ela sempre teve importância. Mas para as pessoas que estão olhando de fora, ou seja, que você não está sentada nessa cadeira, você ter essa perspectiva, entender isso, você trabalha com questões de pessoas com deficiência, eu sei que você entende bem sobre isso, né? Mas quando a gente falava um tempo atrás... Vamos voltar, mas não vamos voltar muito, né? Infelizmente, é recente. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é recente, né? Isso mudou. As pessoas não podem até achar isso em alguns momentos, mas elas não falam mais. Sabem que não é bacana, não pega bem. E esse pega bem, eu tô usando esse tempo para a gente fazer o link com o trabalho do Estevão. Então, como eu vinha... atuando na pauta de gênero, né? Inclusive o CNJ tem um protocolo de aplicação de decisões com perspectiva de gênero. Isso aplicar com equidade, não é só para as mulheres, é gênero. São para decisões serem mais aplicadas com mais equidade, é a palavra certa. Só que a mulher é mais vulnerável no sistema jurídico, isso é um outro assunto para um outro podcast, e a gente sabe que tem que ser mais usado, inclusive, para a mulher. Isso muita gente não conhece. Esse protocolo foi em 2023 que foi lançado. Tudo isso tem muito a ver com o que o Estevão faz, né? Trabalha no escritório dele, porque... então, eu passei a fazer, eu vou me adiantar a dizer, né, o que ele vai depois explicar melhor. A gente passou a desenvolver uma parceria, eu fazer uma consultoria para ele na pauta de gênero, porque, primeiramente, dentro do ambiente do escritório, você passa a ter
um ambiente mais igualitário, com mais oportunidades, nivelando mais as pessoas, questões de salário, questão de oportunidade de crescimento dentro do escritório. Você inibe práticas como assédio, isso você tendo uma pauta de gênero cuidada diariamente nesse ambiente. E para os clientes, você também está proporcionando, né, um trabalho jurídico com uma perspectiva mais justa, né, mais igualitária, mais moderna, porque você está mostrando para o seu cliente, né, que ele precisa estar adequado a políticas que internacionalmente já são solicitadas, por exemplo, em termos de governança. Então, as empresas precisam estar atentas a essas questões. Então, a diversidade, o gênero, isso tudo é importante nesse ambiente como um todo, né? Para dentro e para fora. E o Estevão, então, teve essa sacada, a gente conversando, ele percebeu o quanto isso era importante, quanto isso impactava nos clientes dele. Esse olhar de gênero, com perspectiva de gênero. Né? Daí eu vou deixar para ele falar um pouquinho porque ele acha importante. Fala pra gente, doutor Estevão. Eu estava conversando com o senhor aqui há um tempinho aqui. O senhor não está só no Rio de Janeiro, né? O senhor está em outros lugares. Fala pra gente a sua atuação em outros lugares e esse trabalho da perspectiva de gênero que a Marisa acabou de falar. Me lembra da pergunta em 2 minutos, que antes eu quero cumprimentar a minha amiga Marisa Gáudio, doutora Marisa Gáudio, e que eu tenho um prazer assim, de estar ombreado com ela, uma profissional que eu admiro bastante, que eu já conheço realmente, ela tem razão, já conheço há bastante tempo, a gente tá parelho ali na idade, a gente se conheceu há muitos anos atrás, antes mesmo de entrar na faculdade, e depois eu tive o grande prazer de ter a Marisa Gáudio como a minha veterana ali na PUC, né? E isso, assim, para mim, particularmente, eu falo isso para ela, eu acho que a gente precisa entender que a manifestação do pensamento também tem que manifestar respeito, carinho, amor, dar honra a quem tem honra. E eu falo isso para ela, eu falo, Marisa, eu fico muito feliz, né, de ter podido contar com você durante esses anos todos para tudo que eu precisei. E hoje nessa pauta importantíssima, porque a gente precisa viver um mundo de amor, um mundo de respeito. Não é só... Eu acho assim que não é só levantar bandeiras, não. Eu acho que não é levantar a bandeira, eu acho fazer valer o direito, porque a pessoa tem um direito. Você não está fazendo favor nenhum de chamar a atenção, não. Você não está fazendo favor, é o direito dela de ser respeitado. E hoje eu tenho OAB, eu sou presidente da Comissão de Crimes Digitais e Liberdade de Expressão da Anacrim, Rio de Janeiro. Queria cumprimentar o nosso presidente. Não vou dizer isso, não vamos deixar de mandar um abraço para o presidente. Mandar um abraço para o nosso presidente nacional, James, né? Queridíssimo, que já esteve aqui. Foi um prazer também tê-lo. E o nosso presidente regional, Edson. Um abraço a eles. Dizer que a Anacrim realmente, para mim, é muito importante. O Flávio Fernandes, o presidente anterior estadual, ele levou a solicitação da criação da Comissão de Liberdade de Expressão numa associação nacional da advocacia criminal. Muito importante isso. E teve a coragem de levar isso, e o nosso presidente James teve a coragem de fazer a implantação, que foi a primeira comissão implantada sobre liberdade de expressão. A primeira. Não, no geral. Se você pesquisar, não tinha uma comissão de liberdade de expressão na advocacia. Então, começou na Anacrim. Começou na Anacrim. Sou membro da comissão na comissão de Cultura e Entretenimento na Bahia. Isso. Cumprimentar também a nossa presidente Daniela Borges, amiga Dani, querida. Fofa. Claro que tinha que ser na Bahia. A Bahia é maravilhosa. Sou membro também da Comissão de Prerrogativas aqui da OAB Rio de Janeiro. E eu tenho OAB na Bahia, eu tenho OAB no Distrito Federal, eu tenho
a OAB no Rio de Janeiro, eu tenho a OAB em São Paulo, eu tenho a OAB no Ceará e tenho a OAB no Rio Grande do Sul. E o senhor falava pra gente que tinha fora do país, né? Eu, na verdade, eu não tenho OAB fora do país. Não, eu o senhor tenho tem atuação em parceria na República Tcheca, no combate a um crime digital. Tenho na França, em combate também a um crime digital. E tenho também em parceria na Ucrânia, com um escritório na Ucrânia, também na defesa de interesse de clientes brasileiros. Muito importante isso. Muito importante. E aí, conversando, eu fui tomar um café com a Marisa, porque eu sempre tive muito próximo ali da Marisa, sempre precisando de alguma coisa no sentido de conversar, trocar uma ideia. Eu fui tomar um café com a Marisa e falei, Marisa, a gente trocando uma ideia, eu falei, Marisa, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso colocar isso dentro do meu escritório, da minha equipe. Eu preciso oferecer isso aos meus clientes. Eu preciso ter esse olhar que é um olhar técnico, né? Um olhar importante. É um olhar... A Marisa já faz isso há muitos anos e faz isso de uma forma extremamente maestria, de uma forma extremamente natural. Uhum. Mas um olhar técnico. Uhum. Né? É com eu preciso fazer essa cirurgia aqui, Marisa. Então, vamos lá, cirurgicamente. Não corta aqui não, senão você vai pegar a aorta aí e o paciente vai morrer. Então, a necessidade, ela já existia. Eu acho que a gente precisa sempre estar ali aprimorando. Hoje, o meu escritório, eu conto com diversos colaboradores e eu aprimoro. Estou lutando e aprimorando a parte administrativa dentro do escritório, porque o advogado, ele atua, não tem jeito, a gente atua, né? A gente está o tempo todo atuando. Então, eu estou aprimorando a parte administrativa, estou aprimorando e me atualizando cada vez mais a minha equipe. E hoje a Marisa tem esse papel importante de uma forma 360, né? Às vezes a gente tem uma nota pública, não só isso, mas um exemplo. Isso já é lá a ponta do iceberg, mas é importante. A ponta do iceberg. Né? A gente tem uma nota pública, né? E uma situação que está acontecendo. E que eu entendo, obviamente, como eu já falei antes, inegociável ali o direito do cliente, seja ele artista, influenciador, político, advogado, juiz, o que for, promotor, procurador, jogador de futebol. E às vezes a gente escreve em uma nota aquele sentimento e aquela expressão na defesa. Defesa dos interesses. Sim. Porque a nota pública é importante. E aí eu submeto essa nota em casos que atingem a área da Marisa e submeto a Marisa. E falo, Marisa. E a Marisa fala, olha, vamos falar isso aqui dessa maneira? Vamos falar isso aqui dessa forma. E dentre outras situações também que a gente troca muito ali, a perseguição hoje, né, Marisa, contra o gênero é muito violenta e agressiva. Eu ia te perguntar, doutora Marisa Gáudio, como é que a gente consegue levar para ti essa situação da perseguição do gênero? Que isso, como o doutor Estevão falou, isso é muito comum, né? Posso te dar alguns exemplos de atuação? Você vai ver que isso é super presente, está no nosso dia a dia, mas poucas pessoas percebem a violência que tem por trás desses casos. Vou te dar dois aqui. O Estevão estava falando de uma nota que a gente fez um dia desse, né? Às vezes você tem uma situação pode ser uma situação, por exemplo, de uma violência, uma suposta violência, o que for. Como é que a gente trata isso que eu quero saber, esse assunto. Né? Então, assim, por exemplo, se ele vai fazer, agora vou pegar assim, se ele for fazer uma defesa criminal, né, de um caso que tem uma violência contra a mulher, e ele está defendendo o homem, né, ele pode fazer essa defesa, ele pode colocar lá as questões que o direito penal é dele, não é meu, sem revitimizar essa mulher.
Perfeito. sem culpabilizar essa mulher. Perfeito. Né? Então, por exemplo, vamos passar para o direito de família, das famílias, que é mais a minha área. Você pode fazer você está trabalhando, mais uma vez vou colocar o Estevão aqui, ele também trabalha pelas mulheres, mas vou colocar ele aqui advogando para um homem. Um ex-marido está tratando uma questão de divórcio, né? Então tem bens para partilhar, tem guarda e convivência de filhos. O que ele não deve fazer atuando por esse homem que está buscando, digamos que seja um litígio, tá? Digamos que não seja uma coisa processo consensual. Ele não tem que tentar estereotipar esta mãe, colocar essa mãe como tentando pegar a imagem dessa mãe, né, e macular, digamos assim, para que com isso o pai consiga ter a guarda. Ou que ela, assim, um exemplo bem característico que aconteceu há um tempo atrás, não foi no escritório do Estevão, de uma advogada que procurou por conta de... No processo, ela estava advogando em causa própria, né? Um processo de uma discussão de guarda. E o ex-marido usou uma foto dela de biquíni. Querendo dizer, olha assim, a foto dela de biquíni em rede social. Que absurdo. Olha que mãe, que falta de compostura, isso e aquilo. Para dizer o mínimo, né? Ele usou outras palavras. E ela dizia, doutora, eu quero tirar essa foto dos autos e o juiz não deixa. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver se ela é uma boa mãe, se ela não é uma boa mãe. Então vejam como é que o machismo está entrelaçado, tá enraizado, porque a gente tem uma cultura machista, a gente cresceu com essa cultura, né? Por isso que a gente fala de desconstruir, né? A gente precisa, então, voltando ao que a gente estava falando no início, passar para os nossos clientes, né? Hoje em dia a gente precisa estar antenado para essas coisas também. Até porque existem responsabilidades, Sim. existem indenizações em casos, muitas vezes, que os advogados escrevem algumas coisas em petições que não devem escrever. Que tem a questão de honra, né? Sabe, pode vir a ter um dano moral ali numa discussão de guarda e convivência. Então, assim, infelizmente, existem muitas violências processuais ainda, né? Você querendo pressionar uma mulher a abrir mão de algum valor de pensão ou de algum bem, alguma coisa assim, sabe? E se utiliza dessas formas, e muitas vezes, lamentavelmente, os profissionais da área do direito contribuem para esses advogados que não estão prestando atenção no que a gente está prestando atenção, né? E, lamentavelmente, também o judiciário comete equívocos, não percebe essas questões muitas vezes, também atua de forma machista, não vou dizer que são só os homens, mulheres também, né? Por isso que, volto a dizer, é tão importante. A Maria Berenice Dias disse uma coisa outro dia num evento nosso, dá um beijo para Berenice, maravilhosa. Nós, advogados e advogadas, precisamos falar do protocolo de gênero, colocar nas nossas petições, colocar nas nossas sustentações orais, porque só assim a gente vai fazer isso reverberar no judiciário. Existe, mas a gente precisa chamar atenção para isso, porque é com essa perspectiva de gênero que a gente consegue diminuir as injustiças, contribuir para um mundo, né, que seja mais justo, igualitário, para que os nossos filhos cresçam num mundo melhor. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade, porque o machismo, perpetuação disso, continua gerando violências, a violência contra a mulher, a violência familiar também são violações de direitos humanos. Então, isso toca a todos e todas nós, para que a gente possa conviver num mundo melhor. Todos precisam estar atentos a essas questões. Então, a gente, como profissional do direito, não poderia estar fora, muito pelo contrário, né? Acho que o advogado tem um livro que fala como os advogados mudaram o mundo, né? Então, assim, o nosso papel, eu acho, assim, relevantíssimo, né, para a sociedade. Doutor Estevão, as plataformas hoje, o senhor acha que elas precisam de uma regulamentação em relação justamente a isso que a gente está comentando aqui, esse problema sério que acontece da ofensa, da honra? Normalmente as mulheres são as maiores vítimas, né, Gáudio? E LGBT também, pessoas LGBTQIA+. De raça, né? Também. De culto religioso também. Se essas, a gente fala assim, se esses marcadores sociais, digamos assim, começam a se sobrepor, que às vezes pode ser uma mulher lésbica, negra. Então, assim, aí vai ficando mais vulnerável, né? O que o senhor acha? Que as plataformas, elas precisam de uma regulamentação? O STF está caminhando para responsabilizar, né, dar responsabilidade às plataformas digitais em também observar esse limite, né? Não só mais por ordem judicial,
O Marco Civil, ele diz que ela é responsabilizada, a plataforma digital, após decisão judicial não cumprida. Eu entendo que a medida, e aí é uma pauta do consumidor, né? À medida que se oferece um serviço, né? Porque aquilo é um serviço oferecido. Sim. Né? Ela ganha dinheiro com aquilo ali. E muito. Né? Diga-se e de muito, passagem. e muito. E hoje uma das maiores fortunas estão no mundo digital. Ela precisa estar atenta a esses limites, sim. Ela precisa entender que aquele serviço que ela fornece, ele não está sendo destrutivo para a vida, para a imagem, para a honra de alguém, que ele não está causando mal. Né? A gente, na pauta do consumidor, a gente dizia muito, um produto nocivo. A rede social pode ser nociva. Sim. Aquele que está sofrendo um ataque insano. Eu tenho artistas que sofrem ataque. Eu tenho clientes, mulheres, que sofrem ataques insanos. Não, Estevão, o grande problema, acho que está sendo discutido no STF justamente sobre isso daí, se você... que antes era, né? Até hoje da decisão judicial. Se tem alguma... tem que ser antes disso ou se espera a decisão judicial. Por quê? Porque é muito rápido. Sim. A internet. Aí até você ter uma decisão judicial, isso é o que está sendo discutido justamente. Sim. Então, assim, rede social, se você tem um problema, aquilo já espalha de uma forma, né? Aí até que essa decisão judicial ocorra para ela ser violada, enfim... não estou dizendo nem para um lado nem para o outro que deve ser feito. O STF, como ele bem falou, tá analisando. Mas o X da questão acho que é esse, né? É a velocidade da rede social versus o que a gente vai ter de decisão do judiciário. Não, e a doutora Marisa falou importantíssimo, né? Na prática, é exatamente isso. Porque você imagina a escalada de uma ofensa, né? Em um comentário na internet, numa rede social de um player de 30 milhões de seguidores. E as pessoas não entendem, né? Você imagina, se algum cliente meu está sofrendo um ataque agora, né? E ele simplesmente mandou a mensagem somente para o meu celular, tem que esperar acabar o podcast. Não para na rede social. E com todo respeito, por mais que você tenha uma atuação diária, né, porque o meu escritório não faz só isso, a gente tem um consultivo, a gente elabora uma quantidade absurda de contratos de publicidade, de venda de shows, de agenciamento e empresariamento, enfim. Você precisa elaborar uma peça técnica formal. Já não pode ser rápida. E aí essa peça técnica formal, por mais rápido que você tenha, ela tem peculiaridades. Perfeito. E ela precisa ter uma retórica argumentativa. E ela precisa ter um contexto. Você precisa fazer uma perícia digital ou uma ata notarial, né? Porque senão não é considerada como prova. E aí você precisa fazer aquilo antes que seja pagado. E aí você precisa pegar aquilo, transformar em PDF e assinar no assinador digital. E aí você precisa pegar para uma pessoa que fica sentada o dia inteiro no teu escritório, 24 horas praticamente, uma pessoa ou outra em escala, né? Um profissional, um profissional que faz parte da tua equipe, né? Um advogado, um profissional, um prestador de serviço, em que ele vai fazer o protocolo. E aí o site do tribunal não está funcionando. Que sempre acontece, diga-se de passagem. Então, assim, só que enquanto nós estamos num processo de fabricação, o dano já está ocorrendo. A internet disso. já foi, e as pessoas entendem, e as pessoas não entendem. Uma vez eu estava despachando com a juíza, ela falou assim: doutor, por que o senhor não pediu caução indenizatória? Eu falei: excelência, porque eu entendo, dentro da minha estratégia, que se precisa de rapidez. Para precisar de rapidez, eu já estou aqui com o meu pedido final pronto e formulado dentro daquilo que eu quero que saia das redes sociais. Mas
De outro lado, mas se eu der uma ordem, eu estou censurando. Eu falei, não, Excelência, não está censurando. Excelência não está censurando, porque existem limites da liberdade de expressão. Ah, mas por que você não entra com uma ação indenizatória? Eu falei, Excelência, com todo respeito a Vossa Excelência, imagina entrar com uma ação indenizatória, depois de um estrago feito, quanto que vai ser a indenização real dos contratos de publicidade ou dos contratos de shows, das vendas de shows, ou, enfim, daquilo de seguidores, daquilo que um determinado talento perdeu. Não, incomparável, né? Não tem. Incontável. Assim, o judiciário hoje, na aplicação de um dano moral, se a gente for do juizado especial civil, 5 mil, 3 mil reais. Se for na vara civil, a morte, quanto vale a morte hoje no dano moral? Então, assim, é uma questão realmente importante que a Marisa falou, porque é muito rápido. É muito rápido. E mesmo que tenha um dano moral, o estrago tá feito. Sim. Né? A gente sabe que o dano moral, se for o caso de morte, pensei bem isso, né? Não repara. Doutora Gáudio, a nossa preocupação hoje como mulher é sempre a defesa da nossa imagem, da nossa honra. Você acabou de colocar aí que um certo processo, a advogada foi impedida de retirar a foto dela de biquíni de lá de dentro dos autos por achar que não deveria ser discutido aquela questão em relação ao que estava sendo o objeto da ação. Mas e aí? Como proceder? Como fazer isso? Buscar a amplitude do judiciário acima daquela juíza? Como a gente discute isso de fato dentro da questão? Na época que isso aconteceu, não existia o protocolo com perspectiva de gênero, né? Só que ele poderia ser e caberia muito ser utilizado. Mas essa advogada, ela estava atuando em causa própria e ela procurou tanto a comissão da mulher quanto a comissão de prerrogativas. E aí a gente atuou institucionalmente. Perfeito. Para pedir para o juiz para retirar. Ela só queria que aquela foto saísse dos autos, porque não tinha nada a ver. Agora, o que eu estou chamando a atenção é por que o juiz não entendia que aquela foto tinha algum problema? É a cultura. Então, muitas vezes a gente fala, agora tem uma discussão grande que é para um outro programa, sobre a lei de alienação parental, revoga, não revoga. O problema, gente, é a cultura do nosso judiciário. É a cultura do sistema de justiça como um todo, do qual nós, advogados, fazemos parte. Então, assim, a gente precisa levar isso cada vez mais. A gente tem feito isso, a gente até faz um trabalho, né? O Estevão também tá fazendo comigo, né? Em faculdades, escolas, a gente falar sobre isso. Porque é preciso que isso... Como é que você vai atingir lá a cabeça daquele juiz que vai dar aquela decisão? Né? A gente vai colocar na petição? Vai. A gente vai... Se a OAB precisar atuar, vai atuar também, mas a gente precisa de palestras, a gente precisa de rodas de conversa, a gente precisa de cartilhas informativas, isso que a gente está fazendo aqui, para que as pessoas percebam quantas vezes, aí você vai lembrar da gente também, junto lá na OAB, quantas vezes mulheres diziam, opa, isso que você falou aí... Eu sofro. Eu tô passando... esse nome que se dá, eu não sabia. Isso é violência? Sim. Isso eu não sabia. Isso... Então, violência psicológica existe? Eu não sabia. Quantas vezes a gente ouviu essas coisas? Muito. Então, o contrário também é importante. É um advogado, um criminalista que trabalha com outras áreas como entretenimento, como o Estevão falou aqui, chegar numa mesa, e dizer, olha só, você, advogado, né, não atue da forma tal. Não faça, por exemplo, o que a gente tem com o famoso caso de Mariana Ferrer. Não é assim que tem que se atuar. Isso revitimizou, porque é emblemático. Tem uma lei, a gente contribuiu para essa lei, inclusive, né? Assim, é isso, é dizer, não só a mulher, o homem também, poder falar para os outros, para os seus pares. Olha, você não precisa defender seu cliente usando esse expediente. Tudo tem limite. A gente volta a falar da liberdade de expressão. Tudo tem limite, é ética profissional. Pensamento profissional. Tem um caso bastante interessante, em que tinha uma cliente que ela fazia OnlyFans e ela, em um determinado momento, viu as fotos dela que estavam dentro do OnlyFans viralizadas em sites pornôs. E a gente entrou com a ação, eu entendo, né, obviamente.
é crime essa exposição não autorizada de fotos nudes. Ah, mas ela estava autorizando. Ela não estava autorizando para aquela pessoa que foi lá, pegou e... Copiou e mandou. A pessoa podia consumir a foto, mas não copiar, violar o direito de imagem, o direito autoral e ainda mais, né? Distribuir, vender de forma não autorizada um nudes ou um vídeo de sexo. E conseguimos eliminar. Conseguiram retirar essa Conseguimos retirar por uma luz divina e por um processo de investigação administrativo. Conseguimos descobrir através da hospedagem do site lá fora que o pagamento, e aí você vai me dizer assim, mas você descobriu isso por fonte... Não, descobri por fonte pública. Uma pesquisa de fonte pública. E aí eu não vou dizer o segredo, mas eu descobri, não vou dizer o segredo, descobri que existia uma empresa aqui que representava, uma empresa no Brasil. Olha só. Agora, você com certeza deve ter... E eu pedi um segredo de justiça nesse processo. Deve ter alguém que disse, ou algumas pessoas. A quem mandou também ela fazer isso? Mas aí sempre vem, né? Mas Não aí é? é sempre assim, né? Tá com fio dental na Por que praia. que ela se expôs? Tá com Por que fio ela fez dental na isso? praia. Não. Tá com essa Você roupa, faz o depois que você reclama? tem o direito, é o que eu falo. Uma coisa, eu costumo usar isso muito, até perguntei para a Marisa se eu estava falando certo. Né? Não é questão de levantar a bandeira, é questão de obedecer, de cumprir o direito da pessoa. Ela tem o direito. Ela tem o direito de usar o fio dental. Claro. Qualquer um tem o direito de usar o fio dental. Eu tenho o direito de usar o fio dental. É uma questão de opção minha e eu não posso ser criticado por usar. A manifestação do pensamento, eu costumo dizer o seguinte, não me interessa a sua opinião. Eu lhe perguntei a minha opinião. Mas estou te dando um conselho. Eu falei, você só pode me dar um conselho se eu te pedir um conselho. E aí é uma questão de educação. Minha pastora, falecida pastora, quando entrei na igreja muito novo, ela dizia isso. A pessoa entra e sai falando muito. Não, olha só. Você pergunta, você quer uma opinião? Não quero opinião, então não vou te dar opinião. Você não vai dar, você não tem direito de te dar opinião. E só para encerrar a minha fala, a questão também é o seguinte, piada. Existe limite, sim, gente. A gente precisa obedecer os limites, né? Assim, não é escracho público na rede social. Tem limite. Mas é a liberdade de expressão artística e cultural. Ok. A liberdade de expressão artística e cultural, ela tem ela é um pouco mais, não absoluta, né? Mas ela é menos relativa do que a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Mas ela tem limite. Perfeito. É isso. A liberdade de expressão de imprensa, né? A liberdade de imprensa, mas ela é absoluta? Não, ela não é absoluta. Isso que a gente costuma ver, esse sensacionalismo em determinadas operações policiais, as pessoas precisam sofrer limites. Como que está em segredo de justiça e você, antes mesmo de chegar a notícia ao advogado, já chega na imprensa? Né? Então, esse sensacionalismo, ele também tem limite. Você não pode utilizar. Então, assim, a liberdade de expressão comum, em sentido amplo, seria uma manifestação de pensamento artístico. Eu acho que eu entendo que a artística e cultural ela é a mais a menos relativa. Mas elástica, né? Mais elástica, mas as demais elas têm e a gente precisa levantar, não, a gente precisa mostrar para as pessoas que têm esse dever aí de cumprir esses limites. Meus amigos, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu sei que a agenda do Dr. Estevão ela é uma agenda muito apertada. Eu quero agradecer primeiramente a doutora Marisa Gáudio por ter também participado desse momento, que eu sei que ambos têm um trabalho muito grande dentro da nossa sociedade aí. Quero agradecer ao nosso estúdio, pelo pessoal que está aqui, o Estúdio Sam, e dizer que o nosso podcast Fala Pública estará ao ar ainda essa semana com os episódios do Dr. Estevão e doutora Marisa Gáudio.
eu quero agradecer também ao meu parceiro, Pietro Bernardes, que não pôde estar aqui hoje por problemas de saúde, mas deixou um grande abraço para ambos. E, doutor Estevão, a câmera é sua, só as redes sociais. Mas, antes disso, eu quero dizer que para mim foi um prazer grande, Flávia, Pietro, por esse convite, agradecer a toda a equipe, dizer que foi uma satisfação, Marisa, estar com você, sempre sou muito satisfeito. Quando eu recebi a medalha Pedro Ernesto, você estava lá, né, abrilhantando, né, contando lá da nossa época, na Selva de Pedra, mas sempre com uma fala muito firme, imponente e sempre defensor aí, porque eu acho que o advogado tem que ser defensor daquilo que Sim. direito. Minhas redes sociais é José Estevão Macedo Lima no Instagram, Dr. José Estevão, e colocando meu nome na José Estevão Macedo Lima, advogado, tem diversas matérias sobre esse assunto, em vários veículos, e dá para me encontrar ali através da rede social do Instagram. O meu escritório também é José Estevão, Estevão Advogados, também está na internet, na pesquisa ali no Google dá para encontrar, e também está linkado ali com toda a nossa atuação, com os nossos clientes, com quem a gente já atendeu, com quem a gente atende, dá para ter um histórico geral. Vai ser um prazer ter vocês nessas redes sociais e através do site também. Gáudio, suas redes sociais? A minha rede social é marisagaudio.adv, é Marisa com S, aí você acha tudo ali. E agora eu estou fazendo parte do escritório Felipe Santa Cruz, né? Aquele grande parceiro de muito tempo. Agora eu estou lá até... Então é marisa.gaudio@filipesantacruz.adv.br. A gente tem um prazer de responder qualquer dúvida das famílias ou de gênero, né? E é isso, Flávio. Eu só queria deixar uma última colocação aqui para as pessoas pensarem, porque o Estevão falou sobre piada. Só para vocês pensarem o seguinte: muitas vezes os homens perguntam de que forma eles podem contribuir, né? Contra o machismo, enfrentando o machismo. Se você recebe uma piada no seu WhatsApp, aí você percebe que é uma piada machista. Se você puder dizer, poxa, isso não é legal, isso aqui é bacana pra caramba. Mas se você não quiser falar isso, acha que você vai se indispor, né? A gente sabe que muitas vezes é assim. Se você não compartilhar, já é ótimo também. Porque quando a gente não faz isso, quando a gente compartilha, quando a gente perpetua, quando bota um risinho que seja na mensagem, a gente está ajudando a perpetuar a cultura do machismo na nossa sociedade. Então é esse recado que eu queria deixar. Muito obrigada. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje. Sigam-nos nas redes sociais, doutora Flávia Aguiar e Pietro Bernardes, e o Fala Pública também está lá no Instagram. Um beijo, até a próxima.